do tempo que eu comecei a estudar até a minha fase objetiva, eu fui aprovado na objetiva do Paraná, fui aprovado em outras objetivas também para a carreira de delegado e eu quero que aconteça isso com você. Eu quero que você seja aprovado no menor tempo possível, tá? Então vamos lá, deixa eu puxar os slides. Márcio, Isabela, Felipe, muito boa noite, pessoal. Uma alegria ter vocês aqui, tá? Esse é o projeto que eu queria trazer há bastante tempo, porque o Instagram, ele acaba limitando um pouco a gente a não trazer material, e aqui eu consigo trazer tudo para vocês com material completo que eu posso até disponibilizar depois para vocês na descrição do vídeo. Fechado? Então, deixa eu pegar aqui, acharam que estava sem som, peço desculpa por essa, viu? Então, vamos lá, espero que vocês estejam enxergando bem, qualquer problema que vocês tiverem na transmissão, avisa que eu tô de olho aqui no chat, tá? Pessoal, o seguinte, primeiro, falar um pouquinho sobre mim, né? Por que que eu estou nessa posição te falando como você deve estudar para delegado de polícia? Eu comecei a estudar medicina antes do direito. Estudando para a faculdade de medicina, há uns 10 anos, era bem difícil passar no vestibular. E eu tive que reprovar bastante para conseguir minha aprovação. E lá eu já montei o meu método de estudo. Quando eu fui para o direito, depois que eu me formei, quando eu estava prestes a me formar, eu sabia que passar para delegado de polícia não iria ser fácil. Eu sabia que a concorrência era acirrada, eu sabia que tinha gente estudando muito para o concurso, principalmente aqui de delegado de polícia do estado do Paraná, que até hoje foi o concurso mais concorrido para delegado do Brasil. Tivemos 35 mil inscritos para 50 vagas, então até hoje ninguém tirou esse recorde aí do Paraná. Eu sabia que era uma vaga que seria muito disputada e eu já comecei bem. E esse começar bem é que fez total diferença na minha aprovação. No começo, eu comprei um curso, comprei outro, fui vendo qual curso melhor se adaptava à minha rotina, mas eu percebi que somente lendo o PDF de algum curso ou assistindo videoaula, eu não conseguiria ser aprovado. Eu tinha certeza que eu teria que esperar o próximo concurso de delegado de polícia do Paraná para ser aprovado, porque naquele tempo que eu tinha até a prova, eu não iria conseguir encurtar a minha aprovação. Eu basicamente não iria conseguir furar a fila do concurso público, que é hoje o que eu quero que os meus alunos, que as pessoas que me sigam, façam, que vocês furem a fila. Pessoal, vamos lá, vamos ser sinceros, ficar como concurseiro não é o melhor dos mundos. Eu sacrifiquei finais de semana, eu sacrifiquei festas, eu sacrifiquei, mas assim, muita coisa. Era todo dia estudando, só que eu estudava de uma forma estratégica, de uma forma adequada. Eu não vou falar aqui para você estudar 10 horas por dia. Isso para mim não existe. Durante a minha preparação, eu estudei no máximo 5 horas, 5 horas e meia em um dia, isso no pós-edital. Antes eu estudava 4 horas todos os dias. E eu trabalhava no período da tarde, então eu estudava de manhã e jogava um pouquinho à noite. Mas pessoal, essas 4 horas, elas eram bem aproveitadas. Eu sabia o motivo de eu estar estudando aquele tema naquele momento específico. Eu sabia exatamente o que eu estava fazendo, o porquê eu estava fazendo. Eu não simplesmente peguei um curso e comecei a seguir ele de cabo a rabo. Ou peguei uma doutrina, aqui atrás vocês podem ver que tem algumas doutrinas que eu utilizei na minha preparação. Eu não peguei elas e eu utilizei e fiz pelo menos a leitura delas uma vez completa. Nunca eu li uma doutrina dessas aqui que eu tenho atrás, minha de capa a capa. Jamais eu fiz isso. E não é isso que eu quero que vocês façam. Eu quero que vocês sejam aprovados em um tempo menor que o dos outros concorrentes, que das outras pessoas. E é por isso que estamos aqui. Para pegar você que vai começar o estudo para delegado de polícia, você começar bem esse estudo e você que está travado nos 60%, 70%, para você sair, quebrar essa barreira e atingir aí 90%, 85%, 90%, que era o que eu atingia nos meus simulados quando eu estudava. Era 85% a 94%, 93% em cada simulado. Chegou na prova, não tinha como o seu resultado ser outro. Tinha que ser aprovado. E depois de aprovado, eu resolvi montar minha mentoria e também dar aulas em cursos preparatórios, que hoje a minha mentoria tem vários alunos aprovados, felizmente, tá?
Deixa eu ver aqui se alguém falou alguma coisa. Não, mas estão me vendo e me ouvindo tranquilamente, né? Então aqui o básico, tá? O básico. Eu quero passar para vocês tudo que eu aprendi no meu tempo de preparação e também no que eu aprendi fazendo alunos serem aprovados, certo? Então aqui o básico de mim, você já sabe. Aqui eu trouxe alguns alunos aprovados recentemente nos últimos concursos que tivemos. Então aqui, por exemplo, o Davi. Davi, meu aluno, foi aluno durante 2 anos da mentoria individual, chegou muito perdido nos estudos, foi aprovado agora aonde ele queria, pertinho da casa dele, lá, delegado PC Pernambuco. A Adrícia foi aprovada delegada tanto em Santa Catarina como em São Paulo. A Adrícia, ela não ficou comigo até todas as fases da preparação, mas ela ficou um tempo comigo na mentoria individual. Ela pegou meu método de estudo, olha, assim que eu vou fazer, assim que eu vou continuar o meu estudo, e aí ela seguiu sozinha. Ficou em contato comigo ainda posteriormente, pedindo dicas de estudo, orientações nas fases do concurso, mas ela aplicou o método e seguiu sozinha depois dali. E o Rui, recentemente aprovado em casa, e eu vou falar pra vocês, eu tenho uma sorte de aprovar aluno em casa, viu? Eu acho que é porque eu fui aprovado em casa, eu passei no estado que eu queria, que hoje eu sinto uma satisfação enorme de aprovar os alunos em casa também, ou perto do estado deles. Isso me dá uma satisfação enorme que eu acabo levando isso na mentoria e os alunos acabam passando aonde eles querem, tá? Que eu acho que mais importante também de você passar é você passar aonde você quiser, certo? E o Rui aqui, aprovado, delegado São Paulo, pessoal. Então, aprovações em todos os concursos, né? Tem muito mais gente, mas aqui eu trouxe dos últimos concursos, que foi Santa Catarina, Pernambuco e São Paulo, que os outros concursos ainda estão em outras fases, né? Então tem PF, Minas Gerais, Ceará, que eu tenho alunos em outras fases aí, mas aqui para vocês saberem que tem alunos aprovados. Vamos lá. Por que você deve estudar para delegado de polícia? Agora, tá? Eu não vou entrar muito aqui, porque delegado é legal, porque delegado pode andar armado, porque delegado faz isso, porque isso daí a maioria de vocês já sabe e é super legal mesmo. Eu vou falar, a função é muito dinâmica, é excelente. Eu até coloquei aqui por último a atividade, porque a atividade realmente é muito satisfatória, olha, é a melhor profissão que nós temos no âmbito de concurso público. Mas por que você, que está aí do outro lado nesse momento, deve estudar para delegado, ou pelo menos deve abrir o leque para delegado de polícia? Você que estuda para concurso, por que delegado de polícia? Primeira coisa, a oportunidade. Nós estamos com vários editais a serem abertos. Aí você pode me falar o seguinte, professor, mas tivemos agora delegado PF, tivemos recentemente delegado Ceará, tivemos agora Minas Gerais. Deixa eu te falar, esses próximos concursos que estão para abrir, eles vão ter muito mais vagas e esse pessoal forte que acabou de passar nesses concursos ou que vem passando nesses concursos, essa galera, ela vai estar na academia de polícia, ela já vai ser aprovada, já vai estar na fase oral de delegado PF, treinando pro TAF. Eles não vão estar nem aí, ou pelo menos vão estar se importando pouco com esses próximos concursos que tem para abrir agora. Então é uma baita oportunidade. Só para você ter ideia, Bahia, nós temos 400 vagas abertas. E tivemos uma nova lei recente abrindo 500 vagas para o cargo de delegado de polícia. O edital vai prever aí, segundo notícias, 400 vagas. Temos Distrito Federal com mais de 100 vagas. Distrito Federal, nossa, uma polícia muito boa, muito estruturada, uma excelente oportunidade. Tem Rio de Janeiro com 85 vagas. Tem Piauí agora que está para abrir esse mês, tá? Esse mês está para abrir Piauí. Rio Grande do Sul, tem para abrir Maranhão, Tocantins. Cara, é muito edital, tá? É muito edital, é muita vaga. Você nota, logo agora, para delegado da Polícia Federal, o último corte foi 94 pontos. O corte dessa prova agora, que teve agora, faz poucas semanas, final de julho, tá em 70 e poucos pontos, tá? Nem 80 pontos chegou, para vocês terem uma ideia que a concorrência tá boa para você adentrar no seu cargo de delegado de polícia. Outro ponto é a remuneração, né? Outro ponto é a remuneração que eu não posso deixar de falar. Então aqui, delegado PF, que já passou, mas que agora tá a mesma remuneração de delegado da Polícia Federal, mais de 26 mil.
Paraná, que está para abrir, mais de 26 mil bruto. Pô, Rio Grande do Sul, mais de 20 mil. Então, vários estados com uma remuneração muito boa, que com certeza dá para você viver muito bem naquele determinado local. E, por fim, um outro aspecto bem importante aqui é que nós temos poucas disciplinas principais. O que significa isso? Se você for estudar para a magistratura, por exemplo, você tem um leque muito grande de disciplinas que você tem que realmente se aprofundar. Então, por exemplo, você tem que estudar de uma forma aprofundada direito penal, processo penal, direito civil, processo civil, direito tributário. Se for para juiz federal, você vai ter que estudar previdenciário, você tem que estudar direito internacional privado ou público, você tem que estudar também a parte de constitucional, administrativo e essas disciplinas de forma aprofundada, tá? Direito empresarial, todas de forma aprofundada. Aqui, para delegado de polícia, são apenas 5 que você tem que saber muito bem, que você tem que ir muito bem. Por quê? Essas 5 disciplinas que vão te acompanhar para a fase discursiva e para a fase oral do seu concurso. Aí você tem penal, processo penal, administrativo, constitucional e legislação penal especial. Essas 5 são as que mais importam em qualquer concurso para delegado de polícia. São as disciplinas que você tem o maior número de questões na fase objetiva e são as disciplinas que, em regra, são as únicas na fase discursiva e na fase oral. Então, olhe, de 5 disciplinas você pode sair para 10, 12. Aqui você tem um núcleo essencial muito menor. Então, aqui, motivos além da profissão que eu já comentei. Deixa eu ver aqui. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem, né? Verônica, muito bem-vinda, tá? Verônica, aluna da mentoria individual. Beleza? Camille, já vamos abordar isso daí. Fechado? Já vou abordar isso daí também, que é um ponto que eu quero trazer com vocês, a parte emocional também do concurso público. Pessoal, vamos lá. Adentrando, então, por que estudar para delegado de polícia? Já está aqui. Se você não chegou aqui convencido, qualquer coisa, depois me procura no meu privado, eu tenho certeza que eu consigo te convencer, porque é uma baita oportunidade para esses próximos meses. E vamos adentrar quais são os principais erros do iniciante. Pessoal, essas nossas aulas, nós teremos 3 dias. Primeiro, hoje, que eu vou passar para vocês a chave da aprovação mesmo. Eu vou falar aqui de revisão, eu vou passar para vocês os pilares que eu considero essenciais para a aprovação de delegado de polícia, e esse conteúdo vai poder ser aproveitado tanto por quem está iniciando, quanto por quem já está em um nível intermediário ou até avançado. Amanhã nós trabalharemos o que eu chamo de diagnóstico de erro, que é um dos pilares que eu tenho para mim como importantes para a sua aprovação. E eu tenho certeza que qualquer aluno poderá aplicar, mas principalmente alunos que estão ali batendo na trave. E no terceiro dia, nós trabalharemos os editais que estão para abrir, para você não perder tempo, para você sair dessas 3 aulas pensando, cara, eu vou focar em Distrito Federal, mas também posso focar em Goiás. Poxa, eu estava pensando aqui no Distrito Federal, mas Paraná já não fica tão legal de eu testar. Mas olha, eu sou aluno avançado, então eu vou poder sim conciliar todos os editais, mas de uma forma estratégica, de uma forma que você tenha certeza do que você está fazendo e por que você está fazendo. Beleza? Então, hoje vamos abordar aqui, inicialmente, quais são os principais erros de qualquer iniciante, tá? Pessoal, primeiro erro, vocês que estão aqui comigo, vocês já não estão mais nisso, que é não estudar como estudar. Pessoal, a maioria das pessoas fala aqui, e você me fala aqui no chat, se você fez isso, se você comprou um curso preparatório, vamos lá, pegou material de estratégia, ou do Educação Delta, ou do Gran Curso, pegou algum curso preparatório e pegou e começou a seguir. Pegou a aula 1 de penal e começou ali a fazer aula 1, 2, 3, 4, pegou o constitucional, colocou ali um outro dia da semana, ou pegou uma doutrina igual eu tenho aqui atrás e pegou e começou a ler capa a capa achando que você seria aprovado. Pessoal, primeiro, tire um tempo, olha aqui, nesses 3 dias nós teremos 3 horas que eu vou te ensinar como estudar para delegado de polícia.
Esse tempo poucas pessoas tiram. E esse tempo faz total diferença na sua preparação e na possibilidade da sua aprovação naquele cargo. Isso eu fiz no começo da minha preparação e fez total diferença. Então aqui está um principal erro que vocês que estão aqui comigo no chat podem ficar bem tranquilos, tá? Outro erro, pensar em curto prazo. E o que eu estou falando aqui de curto prazo? Eu estou falando prazo assim de 6 meses, sabe? A pessoa quer ser aprovada em 6 meses. Faz 3 anos que ela não estuda e ela quer ser aprovada num pós-edital. Não existe isso. Não vamos vender aqui sonhos falsos, tá? A gente tem que vender estratégia para você ser aprovado em um tempo bom. Um tempo bom que eu considero é 1 ano e meio de estudo, pessoal. Você achar que você vai entrar num pós-edital e se tornar delegado de polícia, isso não existe. Então, para você que deseja passar para delegado, por exemplo, esse ano, mas vai começar a estudar agora, cuidado com isso. Não vai focar direto no Rio Grande do Sul ou no Piauí, que está para sair a qualquer momento. Foca num concurso com uma possibilidade de sair ano que vem, como por exemplo PC Goiás. É um baita concurso que tá para sair, mas pelas notícias possivelmente ele sairá ano que vem. Ou até PC Paraná, que tem uma boa chance de sair até o final do ano, mas talvez no começo do ano que vem, tá? Então pense em longo prazo, tá? Não trate estudar para concurso público como uma corrida de 100 metros. Aqui é uma maratona. Aquele que começa estudando 8, 10 horas por dia, esse cara não vai para frente. Aquele que começa estudando 2 horas por dia e pouco a pouco ele vai aumentando a carga horária dele, passando para 2 horas e meia, 3 horas, 4 horas, opa, deu, pós-edital eu vou acrescentar mais, esse cara que vai passar. Não é aquele empolgado, entusiasmado no começo, que decidiu e acha que vai ser aprovado em 3 meses. Não é assim que a banda toca nos concursos públicos, tá? Outro erro bem comum é a pessoa não fazer questões. Eu, na minha mentoria individual, a pessoa ela faz questões todos os dias, nem que seja para estudar aquele tema com as questões. Pessoal, você estuda para quê? Você não estuda para ser mestre ou doutor nessa disciplina. Você estuda para passar na prova. E o que faz você passar na prova? Acertar questões. Por isso, você tem que treinar questões. Como que você vai acertar alguma coisa que você não treina, que você não coloca diariamente? Lembra aquilo que eu falei? Qual é o teu objetivo final? É acertar o maior número de questões na prova. É isso que vai fazer você se tornar delegado de polícia. Então, você tem que colocar questões todos os dias no seu planejamento. Outra coisa, não usar métodos ativos de revisão e de estudo. Isso daqui eu vou falar para vocês um pouco na frente, que é um pilar para mim da aprovação, uma revisão eficiente. Então a gente vai deixar para falar mais no final dessa live como você deve revisar de forma eficiente, tá? Mas é um erro de iniciante. Além disso, não ter organização e ter muitos materiais. Pessoal, você não precisa de todos os materiais do mercado para ser aprovado. Você precisa de um bom planejamento para você, com metas de estudo, com momentos certos de revisão, com momentos corretos de simulado, um bom material para você revisar. E é isso que você precisa. Você achar que precisa de vários materiais, que precisa saber todo o conhecimento de todos os professores do curso preparatório, mentira. Você precisa de um bom material de revisão, de consulta, um bom planejamento, e é isso que você precisa no seu dia a dia. Certo? Beleza, pessoal? Entendido aqui? Espero que vocês não tenham cometido esses erros, mas caso cometeram, agora é um bom momento de mudar. Tá bom? Vamos lá. Aqui eu coloquei porque sempre me perguntam no Instagram. Quanto tempo eu estudei para ser aprovado, né? Quanto tempo eu coloquei? Na minha mentoria, quanto tempo eu peço para o aluno colocar ali por dia? Porque muita gente entra na mentoria individual, por exemplo, e pede para eu fazer um planejamento de 8 horas diárias. A primeira coisa que eu falo, não vou fazer. Não dá para você entrar na minha mentoria nesse momento. Não tem como. Ou a gente diminui, ou infelizmente, não vai ter como você ser meu aluno na mentoria. Pessoal, não existe.
você querer começar com 8 horas, porque eu tenho certeza, essa pessoa que vai começar com 8 horas, ela vai fazer por 4 dias, uma semana. Depois, ela vai pedir para o reembolso da minha mentoria, falando que a minha mentoria é ruim e que ela não vai passar dessa forma, que ela não vai aguentar e vai pior. Esse é o pior. Ela vai desistir dos estudos. Ela vai desistir, vai falar que isso não é para ela, vai trabalhar em outro lugar, porque ela começou errado. Aqui eu coloco o tempo que eu acho legal para você começar. Eu coloquei, você que faz tempo que não estuda, vamos lá. Você faz, olha, anos que você não pega um livro, tá? Você nem lê diariamente, você não pega um livro, você quer começar o seu estudo, ou você que está na faculdade, então você tem que conciliar faculdade com estágio, com aula, enfim, com tudo, com toda a sua vida. Pessoal, 10 horas na semana é um tempo adequado. Você coloca 2 horas por dia, segunda a sexta, talvez joga um pouquinho no sábado, mais umas 2 horinhas para você iniciar. Então faça umas 2 semanas você trabalhando nesse tempo para você sentir como é o estudo, você se lembrar como você faz para estudar. Já você que vem estudando, que já sabe sentar a bunda na cadeira e começar o seu estudo, em pré-edital, 24 horas por semana é um tempo bem bacana para você fazer. Quando os alunos entram na mentoria, eu falo, vamos tentar no mínimo 20 horas, porque eu sei que a mentoria, por exemplo, é um investimento. A pessoa está gastando, não quer colocar só 2 horas diárias e a mentoria por si só, ela já entusiasma mais a pessoa, né? Então, vamos lá, vamos colocar 20 horas, vamos colocar ali 4 horas todos os dias para você estudar de forma legal. Dá para fazer revisão, dá para fazer exercício, dá para colocar a letra da lei, dá para fazer tudo. Então, aqui é um tempo legal. Agora, no pós-edital, então saiu o edital, você quer prestar para aquela prova específica, você consegue aumentar aí para 30, 35 horas de estudo na semana tranquilamente. Não tranquilamente, né? Mas é um tempo adequado sim. Porque aí, meu amigo, aí é o final. Vou contar para vocês, aqui já abordando a pergunta que foi feita no chat, quando eu estudava ali para medicina, o que eu fazia, pessoal? Se você, né, você sabe, conhece vestibular com certeza, o vestibular era só final do ano. Então o que eu fazia? Eu começava o ano animado. Então era fevereiro, março, eu estava animado para estudar. E o que eu fazia? Eu me acabava de estudar aí no começo. Me acabava de estudar. No primeiro semestre. Aí no segundo semestre, o que acontecia? Eu já estava cansado. Chegava na prova, eu estava morto. Eu rendia, na minha cabeça, eu rendia 8 horas por dia. Mentira, eu estudava 4 horas líquidas, 5 no máximo. Mas na minha cabeça eu estava rendendo aquilo. Só estava me cansando muito mais de forma desnecessária. O que eu fiz no ano que eu fui aprovado? Eu fiz o contrário. Eu comecei pegando leve, quando chegou perto das provas, eu peguei pesado. E aí, aprovado. É isso que vocês têm que fazer. Vocês têm que considerar uma maratona. E pessoal, como lidar, né? A pergunta foi como lidar com o emocional de você estar com a tua vida parada como concurseiro, enquanto você vê teus amigos casando, noivando, tendo filho, recebendo aumento no salário, enfim, vivendo, e você ali, parado. Deixa eu te falar. Em 3 anos, vamos conversar aqui, amigos próximos. Em 3 anos, faz 3 anos que eu passei no meu concurso para delegado de polícia. O meu salário, que era de R$2.000, veio para R$25.000. Eu dou aula no curso que eu quero, basicamente, hoje, preparatório. Eu tenho minha própria empresa de mentoria. Pessoal, a sua vida muda da água para o vinho quando você passa. Então, você perde um tempo da sua vida e depois você é jogado, mas muito para frente. Muito para frente. E as pessoas vão vir te perguntar, como? O que aconteceu? Você não estava parado na vida? Pois é, meu amigo, agora eu passei, eu fui aprovado. A tua vida anda. Meus amigos casaram, têm filho, tudo depois de aprovado. Agora, né, meus colegas, tudo depois de aprovado. A tua vida muda. Então espera, aguenta essa fase, essa barra, encara esse sacrifício que vale a pena. Perfeito? Vamos seguir aqui então, senão não vou conseguir falar tudo, eu tenho só 1 hora aqui para falar com vocês hoje. Vamos lá então. Exatamente, Andrei, é o tal do estilingue, né? Você vai sendo puxado para trás, amigo.
Quando te larga, é assim, ó, voa, né? Voa. Você vai estar ganhando mais que muita gente, você vai estar ganhando mais do que você imaginava, vai estar com a vida estável. Pessoal, vou te falar. Eu gosto, agora tô gostando de falar aqui com vocês dessa forma. Assim, é uma beleza. É o teu salário caindo todo mês. Sabe o que é isso? O meu pai aqui, empresário pequeno, era difícil. A grana não tava todo mês lá, não tinha estabilidade. E a estabilidade financeira, ela te dá uma estabilidade emocional. Ela traz paz para tua casa, porque você sabe, você consegue fazer planos, tá? Para o futuro, bem tranquilo, tá bom? Certo? Vamos continuar aqui então. Agora, vamos adentrar na aula propriamente dita que eu quero te ensinar a estudar para delegado de polícia. Esses são os pilares da aprovação, na minha opinião. Você pode falar, professor, os pilares não são doutrina, jurisprudência e letra da lei? A doutrina, jurisprudência e letra da lei tá aqui, ó. Tá aqui. Isso daí todo mundo sabe que tem que estudar doutrina, jurisprudência e letra da lei. Todo mundo sabe, hoje em dia todo mundo sabe em concurso. Esses pilares que eu tô trazendo para vocês são outra coisa. A doutrina, o conteúdo tá aqui. A doutrina, a lei seca, né? Podemos falar, e a jurisprudência. Tá aqui. Mas o que eu tô falando de conteúdo certo vai além disso. Vai além disso. Outra coisa, a sua revisão tem que ser eficiente. Revisar não é você pegar e estudar novamente. Revisar não é você pegar seus grifos e reler os seus grifos. Isso não é revisar. Revisar é você revisar, é você relembrar aquilo que você já estudou de forma ativa. Dessa forma, você vai fixar o conteúdo e será aprovado em menos tempo. Ainda a terceira, que será objeto da nossa aula de amanhã, que você não pode perder, a diagnóstico de erros. Isso daqui é importante. Eu vou fazer na prática com vocês como eu revisava meus simulados, como eu corrigia meus simulados, como eu fazia meu caderno de erros, como eu fazia meu diagnóstico de erros e colocava no meu planejamento. Isso tudo eu vou trazer amanhã, para que seu planejamento seja ativo. Não seja algo que você montou ali para 6 meses e você vai seguindo aquilo para sempre. Não é isso que vai te fazer ser aprovado. Novamente, você tem que saber por que você está fazendo aquilo. Você vai sentar aqui hoje, na sua cadeira de estudos ali. Você vai sacrificar 4 horas diárias da sua vida. Você não vai estar com o teu filho, você não vai estar com a sua esposa, você não vai estar ganhando dinheiro, você vai sacrificar esse tempo sem saber o que você está fazendo. Você tem que saber por que você está ali, você tem que saber por que você está fazendo aquilo. Para mim não faz sentido você sentar sem sentido, você sentar sem saber o que você vai estudar. Beleza? Certo? A gente vai falar, Andrei, vamos falar daqui a pouco da revisão, tá? Pessoal, o que é o conteúdo certo? Vem comigo. Para a prova de delegado de polícia, a gente vai passar aqui pelas disciplinas. O conteúdo certo é, primeiro, você ter um material bom. Você precisa de um bom material. Isso é muito fácil de você ter no mercado hoje, tá? Muitos materiais são bons. Muitos materiais são muito parecidos, inclusive. Tem tudo para você ser aprovado. Eles dão tudo para você ser aprovado. Tudo que pode cair na sua prova tá ali. Mas e aí, o que você vai fazer com esse material? Você vai pegar uma doutrina de processo penal e vai ler capa a capa? Você acha mesmo que recursos, nulidades, processo cai da mesma forma que cai para Ministério Público, para delegado de polícia? Você realmente acredita nisso? Que direito empresarial cai títulos de crédito igual cai para magistratura, cai para delegado de polícia? Então você entende que, além de você ter um material bom, você tem que saber o que focar nesse seu material e aonde você pode tirar isso. O pessoal aqui da mentoria, eles têm um material ali que eu já direciono eles para isso. Então, olha, nesse ponto aqui, você precisa estudar isso. Isso daqui é essencial. Nesse ponto aqui, você só precisa da letra da lei. Mas vamos dizer que você quer estudar por conta própria. Pelas questões, pessoal. Questões. E é por isso, novamente, que você tem que fazer questões todos os dias, tá? Mas vamos abordar aqui o nosso conteúdo, tá? Vamos abordar aqui. Coisa básica que eu acho que muitos de vocês devem saber, mas eu tenho que abordar. Qual o núcleo duro para delegado de polícia? As disciplinas principais. Você tem direito penal,
processo penal, constitucional, administrativo e legislação penal especial. Disso aqui, vamos lá. Vou repetir a pergunta. Você acha que você tem que saber tudo? A diferença é que você tem que saber coisas muito aprofundadas, mas não que tudo tem que ser aprofundado. Direito penal é uma disciplina que sim, a parte geral você tem que dominar. Mas a parte de pena, por exemplo, você sabendo a letra da lei e um pouco da doutrina, você já se vira em qualquer prova para delegado de polícia. A parte de recursos em processo penal, você sabendo a letra da lei e alguns princípios, acabou. Você não precisa mais disso. Você deve gastar o seu tempo em outros pontos que caem mais, como inquérito policial, certo? Então você estudar de forma certa e estratégica é o que vai te fazer ser aprovado. Além disso, nós temos as matérias periféricas. Pessoal, e aqui é bastante coisa dependendo do seu concurso. E é aqui que vai te falar qual concurso você deve prestar. Simples assim. Isso daqui que vai decidir são as periféricas que vão te moldar em qual concurso você deve prestar. Você tem direitos humanos, criminologia, medicina legal, direito civil, português. Lembrando que medicina legal, criminologia e direito civil, essas aqui estão em basicamente qualquer concurso para delegado de polícia, com exceção de pouquíssimos, como o próprio Distrito Federal, tá? Poucos mesmo. Você tem ainda tributário, ambiental, processo civil, empresarial e específico para delegado PF, você tem previdenciário e direito internacional público. Pessoal, essas disciplinas, eu vou ser sincero com vocês. Se fosse o Lucas de 3 anos atrás, eu ia falar o seguinte: estuda somente a letra da lei. A letra da lei já basta, tá? Para essas periféricas, tá? A letra da lei já é suficiente. Hoje, com as provas que estão vindo para delegado de polícia, isso não basta mais. Isso não basta mais. Não quer dizer que você tem que estudar na mesma profundidade que direito penal, processo penal e demais disciplinas do núcleo duro. Mas sim, você tem que ter um conhecimento que passa do básico. Não é mais só decorar. Quem fez as últimas provas aqui, Ceará ou Polícia Federal, vai concordar comigo, não vai? Caiu ambiental somente a letra da lei? Tributário caiu só a letra da lei? Foi fácil? Você que estudou para essa prova, foi uma prova fácil ou foi uma prova ali numa dificuldade média para alta? Conta aqui para mim nos comentários. O que você achou? Foi uma prova difícil? Foi uma prova fácil? Nas periféricas, tá? Nas periféricas. Pessoal, foi uma prova que saiu da base, tá? Saiu do básico. Ele avançou um pouco. Então aqui você também precisa direcionar os seus estudos. Muito cuidado no estudo dessas disciplinas, porque apesar de elas parecerem inofensivas, elas são muito importantes na fase objetiva que você precisa quebrar, certo? Vamos seguir? A base aqui para todo concurso, você tem a doutrina, a jurisprudência e a letra da lei. Então você tem uma doutrina, a teoria, você precisa da jurisprudência, principalmente aqui dos tribunais superiores, e você tem a letra da lei. Felipe, excelente que você usou essa palavra, foi atípica. Será que foi atípica? Eu tô vendo que nos concursos para delegado de polícia nos últimos anos tem vindo cada vez mais aprofundadas as questões das periféricas, tá? Eu não acredito que o número de questões vai aumentar, mas eu acredito sim, a gente está vendo em vários concursos que o nível vem mais alto. E isso faz o candidato ter que estudar no nível mais aprofundado aquelas disciplinas, certo? Pessoal, e como você deve estudar a doutrina, a jurisprudência e a letra da lei? Como você deve fazer esse estudo? A doutrina você tem algumas opções. Você pode estudar por livros, igual eu tenho aqui atrás vários. Você pode fazer o estudo doutrinário via livros. Você pode fazer com cursos em PDF e você pode fazer cursos em videoaulas. E agora, quando usar cada um? Entenda, cada um tem o seu momento, tá? Cada um tem o seu momento. Se você gosta de livros, gosta de pegar a doutrina e fazer esse estudo, você tem que saber que estudando pela doutrina, necessariamente
você terá que ir estudar a jurisprudência à parte, porque dentro da doutrina escolhida não vai ter jurisprudência. Você vai ter que pegar a jurisprudência à parte e eu já vou falar isso aqui com vocês, certo? Mas sim, é uma opção válida. Eu estudei direito administrativo por doutrina. Eu tinha um livro de direito administrativo, eu estudei pela doutrina, estudei pelo livro, tá? Foi a melhor forma para mim daquela disciplina. Videoaula. Muita gente pergunta, professor, utilizou videoaula na sua preparação? Você passou tão rápido. Utilizou videoaula? Utilizei em alguns tópicos que eu tinha maior dificuldade. Então, por exemplo, em direito penal, princípios, lei penal no tempo e lei penal no espaço, eu não tive dificuldade. Então, eu lendo o PDF, eu entendi aquele assunto, fiz as questões, fui bem, pronto, acabou. Era isso que eu queria fazer. Agora, em teoria do crime, meu amigo, eu era muito ruim. Eu era muito ruim em teoria do crime. Teorias da conduta, aquilo não entrava na minha cabeça. Eu assisti videoaulas, fui para doutrina, fui para livro, fui para PDF, fiz tudo para entender aquele tópico. Então aqui, videoaula cabe, mas com moderação. Doutrina, se você gosta, é totalmente cabível, tá? Totalmente cabível, desde que você saiba acrescentar outras formas de estudo ao lado da doutrina. Curso em PDF é o que a maioria utiliza, né? Utiliza o Estratégia, utiliza o Gran Curso, utiliza a Dedicação ou algum outro curso. O bom desses cursos é que dentro do PDF você já tem a jurisprudência, você tem a doutrina e você tem a letra da lei. Então, por exemplo, você vai estudar ali lei penal no espaço, ele já vai te trazer os primeiros artigos do Código Penal comentados, com todas as teorias. Então, isso é bacana, você ter o material já com tudo. Mas nada te impede, aqui muita atenção, que você faça o seu próprio material. Você vai precisar ter um material seu de revisão. Aquele material para chamar de seu, sabe? Aquele material para chamar de seu. Eu até tinha um aqui, não estava planejado mostrar isso, tá? Mas esse daqui vale ouro, tá? Esse daqui foi meu fichário. Olha, meu material da aprovação. Aqui foi meu fichário da aprovação. Com esse fichário aqui, eu conseguia revisar todo o edital da PCPR em menos de uma semana. Com esse pequeno fichário. Foi meu material da aprovação. Ele junto dos flashcards, que os flashcards me faziam revisar ativamente tudo o que não estava aqui. Mas o básico estava aqui, para eu revisar de forma passiva, lendo, mas meus resumos, meus mapas mentais, tá? E isso é bem bacana que você tenha também. Pessoal, é entendido aqui como estudar a doutrina? Você entende que cada método de estudo tem o seu momento? Dependendo, você é muito ruim em condicional. Vamos lá, você é muito ruim em condicional. Será que vale a pena você pegar um curso de um professor que você gosta e assistir durante um tempo? Você acha que vai atrasar a sua preparação? Eu, por exemplo, quando eu não entendi teoria do crime, se eu ficasse batendo ali na doutrina, sem entender, sem alguém para falar para mim, olha, Lucas, teoria da conduta, você tem que vincular aqui tal elemento com tal elemento. É só o primeiro elemento dentro do fato típico. Você acha? Eu ia demorar muito mais. Então, cuidado com isso. Como você escolhe gastar o seu tempo dentro de cada método. Às vezes, você, por um preconceito de alguém que falou para você não inserir videoaula na sua preparação, você está perdendo tempo. Você está perdendo, porque às vezes, com 30 minutos de um professor te explicando, você aprenderia aquele tópico. E aí, quem vai perder tempo? Você ou aquele que assistiu durante 30 minutos uma videoaula? Então, atenção nisso aí, tá? E o estudo da jurisprudência, como pode ser feito? Primeira opção, mais barata, mais em conta, você tem o site dos tribunais. Então você vai lá, entra no site do STF e do STJ e faz esse estudo. Eu só recomendo, geralmente, para quem é advogado e já manja muito bem desses sites aqui. Eu não sou um deles. Assim, é só se você realmente sabe o que você está fazendo para estudar diretamente pelo site do tribunal. Outro site que você pode utilizar é o site do Dizer o Direito. O site do Dizer o Direito, você paga uma assinatura ou mesmo na forma gratuita. Se você não conhece, anota aí Dizer o Direito para você entrar depois. Você vai lá e você consegue ler os julgados
comentados. Então você tem todos os informativos, súmulas, enfim, coisas importantes da jurisprudência, jurisprudência em teses, tudo comentado. Então, se você não entender determinada tese, vai ter um professor te explicando ali em texto o que é aquele julgado, certo? Além disso, você tem ali a opção dos flashcards do Memoriza Concurso. Pessoal, os flashcards, a gente vai falar daqui a pouquinho, mas para mim é o melhor método ativo de estudo que você pode colocar ou de forma complementar ou de forma primária nos seus estudos, tá? Mas por que eu digo os flashcards do Memoriza Concurso? Porque lá no Memoriza Concurso, se você não conhece, é minha empresa de flashcards, é o meu aplicativo de flashcards. Você tem um deck, você tem um tópico somente de jurisprudência. E lá você tem todas as jurisprudências dos últimos anos para a gente aqui de delegado de polícia. Então você vai e estuda de uma forma ativa. Então você tem uma pergunta, você tem que responder aquela pergunta e daí você vai atrás da resposta que está ali no aplicativo e depois você tem qual é o julgado daquilo. Então tudo ali é de jurisprudência. É uma forma ativa de você fazer esse estudo, mas eu quero mostrar amanhã, certo? Se você usa o Memoriza, se você já usa o deck de jurisprudência, fala para mim aqui no chat. Quero saber. Eu tô de olho aqui no chat, viu? Tô de olho aqui no chat, tá? Tô de olho aqui. Beleza? Se você usa, deixe seu feedback aí. E a letra da lei, pessoal. E a letra da lei. A letra da lei não tem muito segredo. Como estudar? Eu gostava de estudar fisicamente. Então eu tinha meu vademecum, eu ia rodando meu vademecum. Coisas importantes. Risque seu vademecum, grife seu vademecum. Sublinhe, faça qualquer coisa, aquele é teu, vai ser seu. Ai, professor, não gosto de grifar livro. Pelo amor de Deus, grifa de tudo que é cor. Tem uma majorante no Código Penal? Ah, não, então vai ser roxo. Tem aqui uma elementar do crime? Ah, não, isso daqui vai ser amarelo. Pessoal, faça o seu método, tá? Se tem uma coisa que vale a pena é você riscar o seu vademecum. Percebeu que numa questão, em algumas questões caiu o mesmo artigo? Vai lá e faz asterisco naquele artigo. Eu, quando eu via uma questão que caía determinado artigo, eu ia lá e fazia um asterisco. Tinha uns artigos, olha, era um monte de asterisco em volta. Era um monte de asterisco em volta. Porque aquele artigo era importante. Ele caiu em várias questões. Então aqui é o momento que vale a pena. E cronograma de lei seca? Vale a pena você inserir ou não? O que é um cronograma de lei seca? Pessoal, bem simples. É você acrescentar a letra da lei à parte. Então você tem o seu planejamento de estudos. Hoje você vai estudar ali teoria do crime e controle de constitucionalidade. Olha que dia bom, né? Teoria do crime e controle de constitucionalidade. Você tem uma meta à parte de letra da lei. E essa meta, ela pode ter a ver ou não com o seu tema do dia. Então você vai ter um cronograma de lei seca. Olha, hoje você vai ler artigo 1º ao artigo 24 do Código de Processo Penal. Amanhã você vai ler artigo 25 ao artigo 48 do Código de Processo Penal. E assim por diante. Professor, acrescento ou não um cronograma de lei seca? Depende. Tudo aqui é um grande depende. Por quê? Se você é um aluno avançado e você tem total ciência que sua deficiência está no estudo da letra da lei, vale a pena. Agora, se você é um aluno iniciante que nem começou o estudo direito ainda ou está no nível intermediário, pessoal, não faça isso. Não coma 1 hora do teu dia colocando no planejamento de lei seca que você vai ler e você vai esquecer. Por quê? Você precisa estudar a letra da lei junto da sua meta. Junto da sua meta. Então você vai estudar inquérito policial, você lê a parte de inquérito policial. Vai fazer muito mais sentido para você do que você lê de forma separada. Por isso que eu só indico o planejamento de letra da lei para quem já estuda há algum tempo, está no nível mais avançado. A pessoa ela já sabe aquele tópico, ela já passou por aquilo, ela já estudou aquilo. Para ela é muito mais simples. Ela só precisa decorar realmente majorantes ou ali algum ponto, alguma pegadinha. É aquilo que ela precisa. Ela não precisa estudar tudo novamente. Aí faz sentido, tá? Aí faz sentido. Com tanta mudança legislativa, deixei o vademecum de lado,
baixo a lei atualizada. Eu vou ser sincero, tá? Eu vou ser sincero. Na minha época também tinha atualização legislativa, pessoal. Também tinha. O que eu fazia? O que eu colocava no meu vadimeco? Eu fazia post-it, eu riscava, enfim, meu vadimeco, assim, olha, era impossível, era meu. Se outra pessoa fosse pegar, não ia entender nada, tá? E eu até gostava quando tinha atualização. Por quê? Porque eu sabia que aquilo tinha uma maior chance de cair em prova. E segundo, porque eu tornava o estudo da letra da lei um pouco ativo. Porque eu leio um estudo muito passivo, certo? É você ir lá e ler. É isso. Agora, com flashcards e quando vinha uma atualização legislativa, eu ia lá e eu colocava o post-it. E eu ia lá e mudava meu vadimeco. Aquilo eu decorava de uma forma. É você estudar o estudo da letra da lei um pouco, deixar o estudo da letra da lei um pouco mais ativo, tá? Então eu mantive meu vadimeco da mesma forma. Ele era um Frankenstein, mas era meu, né? Era o meu xodozinho ali que foi comigo. Infelizmente, na fase discursiva, eu tive que deixar ele de lado, né? Porque tinha que ter um vadimeco novo. Aí eu comprei outro para a fase discursiva, né? Faz parte, certo? Pessoal, vamos entrar no segundo pilar da revisão, porque senão a gente vai passar bastante do tempo e eu não quero tomar muito tempo aqui de vocês, tá? Pessoal, como fazer uma revisão eficiente? Nós já falamos agora sobre como estudar. Você precisa estudar doutrina, você precisa estudar jurisprudência, você precisa estudar letra da lei. Se você estiver iniciando os estudos, é recomendável que você estude tudo junto. Então você vai estudar inquérito policial, meu amigo, vai lá, pega, estuda a doutrina com a jurisprudência, com a letra da lei. Faz esse estudo em conjunto. Por quê? Vai fazer muito mais sentido para você. Você vai ler ali decadência, você vai saber o significado daquilo. Vai ser muito mais fácil para você relembrar o prazo. Entende? É muito mais simples. Agora, se você percebe que o seu déficit é um pouco maior em determinado tópico, aí sim eu te sugiro fazer um estudo de jurisprudência ou de lei seca à parte. Aí você vai lá e coloca. Hoje, na minha mentoria, como as últimas provas têm cobrado muito jurisprudência, tá? Bastante mesmo jurisprudência. E isso houve um avanço assim estratosférico. E como muitos alunos já estão avançados, né? Já estão comigo há algum tempo, quase todos têm meta de jurisprudência à parte. Quase todos têm meta de jurisprudência. Por quê? Porque tem caído muito e aí eles ficam sempre atualizados dos julgados, certo? Então, vale a pena. Tá bem? Pessoal, vamos falar da revisão. Importante aqui, venham comigo. Revisar não é reler. Revisar não é estudar novamente. Revisar é você relembrar de uma forma estratégica, de uma forma ativa. Meu amigo, se você, no momento da sua revisão, você vai lá e pega a sua doutrina, ou você pega o seu material de novo e se engana lendo seus grifos, você está fazendo errado. Você está se enganando, você não está revisando. Você está tentando estudar novamente. E estudar novamente não é revisar. Pessoal, se você ficou com dificuldade na revisão, é porque você estudou errado da primeira vez. Simples. Porque você não estudou certo da primeira vez. Aí, quando você chegar na revisão, você tem que estudar novamente. Ou porque o seu tempo entre o estudo e a revisão ficou muito longe. E aí você esqueceu. Aí você tem que estudar novamente. Aí, vai o mentor, querido aqui, e vai lá e te coloca 60 minutos para você revisar um tema. Aí você vem, professor, não consegui revisar esse tema em 60 minutos. É porque você não estudou certo da primeira vez. A gente vai ter que estudar novamente para você começar a revisar. Entendido? Então, primeira coisa que a gente tem que quebrar, você lê seus grifos novamente, você lê seu material novamente, você revisar por videoaula. Isso não existe. Você revisar por videoaula. Por quê? A videoaula, ela serve para você aprender determinado tópico. Depois que você aprende, você não assiste mais videoaula. Ah, professor, mas tem lá, por exemplo, revisão de véspera, tem revisão ali 2 semanas antes da prova. Eu quero fazer à noite antes da prova porque daí eu fico tranquilo. Beleza, aí tudo bem. Aí tranquilo. Mas você achar que está revisando por videoaula, não dá, tá? E como revisar?
né? Professor, deu um problema, tô fazendo tudo errado. E aí? E como fazer revisão, né? Então, venham comigo. Nós temos alguns métodos que eu considero principais de revisão. Primeiro, flashcards, tá? Flashcards. Pessoal, por que eu gosto de flashcards? Porque foi o que me fez ser aprovado no tempo que eu fui aprovado. Eu tenho total consciência que se eu não tivesse estudado por flashcards, eu não conseguiria ser aprovado no tempo que eu fui. Atenção nisso. Eu conseguiria ser aprovado em um tempo posterior. Tenho consciência disso. Mas não no tempo que eu fui. Ele encurtou a minha aprovação. E por quê? Por dois motivos. Primeiro, com o flashcard você tem uma revisão ativa, já que você só tem acesso à pergunta, você não tem acesso à resposta. Ou seja, meu amigo, ou você sabe ou você não sabe. É simples assim. Quer coisa mais ativa que isso? Ou você sabe ou você não sabe. É a mesma coisa que você dar uma aula para alguém, lecionar. Pessoal, ou você sabe ou você não sabe, mas depois que você consegue fazer aquilo, você não esquece mais. Por isso, além disso, ele me dava quando eu tinha que revisar. Então era muito fácil, porque eu ia lá e eu via quando eu tinha que revisar, ele me passava. Olha, Lucas, isso daqui você está esquecendo. Então eu ia lá e revisava, tá? Então, flashcards aí, o ponto 1. Questões. Atenção aqui, tá? Como revisar por questões? Aqui, atenção. Métodos de revisão estamos falando. Como você deve revisar por questões? Pessoal, dois métodos. Primeiro, fazendo as questões que você errou. Você vai lá, eu sempre falo para meus alunos, vai fazer a questão, errou a questão, não vai lá e marca que acertou para se sentir feliz naquele momento. Não, cara, deixa ela como errada. Na sua revisão, você vai lá e você vai pegar questões que você errou. Outra coisa, você monta o seu próprio caderno de erros com as suas questões. Então, sentiu dúvida em alguma questão, em alguma assertiva, ou errou aquela questão e você consegue passar aquilo para o seu caderno de erros, amanhã a gente vai falar sobre isso, tá? Aula 2, a gente vai falar sobre caderno de erros também. E você vai lá e passa para seu caderno de erros, beleza? Então, assim que você revisa por questões. Além disso, que eu considero importante sim, é você utilizar resumos ou mapas mentais, tá? Aqui eu coloquei ambos juntos, porque ambos se complementam. Eu tinha material que eu utilizava apenas resumos, mas pessoal, é resumo, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar alguma coisa para vocês aqui. Vamos lá. Deixa eu ver se aparece aqui na câmera. É resumos em tópicos, tá? Assim tá muito ruim, né? É resumos em tópicos, não é você transcrever. É você colocar pequenos tópicos, fazer mapas mentais, classificar determinados institutos. Coisa simples, básica, que você consiga ler muito rapidamente, tá? Então, depende do ponto, você pode fazer ou um resumo, ou você pode fazer algum mapa mental, que vai ficar mais fácil. E, por fim, mas aqui vamos riscar, né? Grifos. Aqui vamos riscar. Eu deixaria no máximo paleta da lei. Letra da lei você pode grifar à vontade. Mas você me falar que você vai revisar por grifos, não. Não admito isso, tá? Não vai. O máximo que você pode fazer é dentro do seu resumo você grifar. Aí, beleza. Mas você pegar o seu material completo e ficar grifando, aí não dá, meu amigo. Aí não dá, tá? Eu tô vendo algumas questões aqui. Eu vou pegar todas ao final, tá? No final da transmissão, eu pego todas porque eu não quero gastar mais tempo do pessoal. Então eu pego todas ao final. Pessoal, entendido sobre métodos de revisão? A revisão, ela tem que ser ativa. Por quê? Você já aprendeu o conteúdo. Você já sabe. Ah, professor, eu não sei. Estuda de novo. Porque da primeira vez que você viu, é para você ter aprendido. Pelo menos um pouco é para você ter aprendido. Agora, na revisão, você pode sim buscar determinado tópico. Então eu tô lá revisando inquérito policial. Eu esqueci arquivamento do inquérito policial. Beleza, você vai lá e faz uma revisão melhor daquele tópico. Mas não é reler novamente, não é aprender novamente. Em regra, já é para você ter o conteúdo aqui, ó. Que é isso daqui que você vai ter na prova. Então, quanto mais ativa for sua revisão, melhor. Por quê? Você vai tirar daqui e vai colocar no papel, no aplicativo. Beleza? Certo? Tranquilo, pessoal? Vamos lá. Agora, eu queria montar para vocês aqui
um plano de estudo, tá? Um plano de estudo para quem deseja agora se tornar delegado de polícia. Por quê? Eu vi aqui no chat, até muita gente falou, eu não sei montar meu plano de estudos, eu não sei. Então eu quero trazer para vocês aqui como você deve montar. Uma coisa que eu tenho que falar com vocês, pessoal, deixa eu ver se eu consigo. Eu vou usar aqui, tá? Eu vou usar aqui. Vou usar metade desse slide aqui para vocês entenderem como é a melhor forma de você estudar. Por ciclo de estudo. Como funciona? Vamos colocar aqui ciclo de estudo, tá? Ciclo de estudo. Como que você monta o seu ciclo de estudos? Você pensa numa engrenagem. Uma engrenagem, um círculo que ele vai mudando. Então vamos lá. Vamos supor que você vai começar com penal, o seu estudo. Depois você vai para constitucional. Depois você vai para medicina legal. Depois, vocês estão vendo aqui na tela? Espero que sim, né? Deixa eu ver. Estão me vendo, né? Tá bom, ótimo. Depois vamos lá para administrativo. Depois vamos lá para criminologia. Depois, legislação penal especial. Poxa, mas eu tenho bastante dificuldade em administrativo. Vamos colocar administrativo 2 vezes dentro do ciclo. Constitucional eu também tenho. Mas não vamos deixar constitucional e administrativo seguida do outro, né? Vamos colocar aí outra que você tem dificuldade. Processo penal. Processo penal. Agora, vamos colocar constitucional novamente. E aqui, fechamos um ciclo de estudos para um aluno aí que tem uma maior dificuldade, por exemplo, em... Um aluno que já está bem, mas que ele tem uma maior dificuldade em administrativo e constitucional. Um exemplo simples, beleza? Ciclo de estudo para ele. O que eu gosto que você tenha também, tá? E aqui é um ponto bem importante. Que você trabalhe com 2 ciclos. Um de estudo, um de revisão. Então vamos lá. Você tem o seu ciclo de revisão. Será que eu consigo colocar em outra cor a caneta aqui? Acho que eu consigo, viu? Tem o ciclo de revisão, tá? Vamos lá, você tem esse ciclo de revisão. No seu ciclo de revisão, ele pode ser o mesmo do ciclo de estudos, tá? Ele pode ser o mesmo. Depende, eu prefiro que você organize o seu ciclo de revisão não de acordo com a sua maior dificuldade, mas de acordo com o tamanho do conteúdo programático. Por quê? Para você ver mais coisa, tá? Você rever mais coisa, beleza? Então vamos lá. Você tem um ciclo de revisão. Vamos montar aqui, vou montar muito parecido, tá? Vou montar muito parecido. Vamos lá. Legislação penal especial, processo penal e penal. Vamos dizer que o ciclo de revisão vai ficar assim. Pessoal, como funciona o ciclo? Você vai, de acordo com a sua preferência, ou melhor, de acordo com o seu planejamento diário, você vai colocando as matérias desse ciclo que estão aqui, tanto de estudo como de revisão, você vai inserir aqui. Então vamos lá. Vamos supor que o nosso aluno aqui, ele já é um aluno intermediário, ele não é um aluno iniciante, tá? Ele é um aluno intermediário, que ele já esgotou ali 30% do edital. Vamos lá, ele esgotou 30% do edital. Agora ele tem 2 horas para estudar na segunda-feira, 4 horas na terça, 2 horas na quarta, 4 horas na quinta, 4 horas na sexta, 4 no sábado e domingo ele quer deixar livre, tá? Tô montando totalmente na prática aqui com vocês, tá? Esse daqui é o tempo que o nosso aluno tem. Vamos lá, voltar no ciclo. Agora a gente vai colocando aqui no ciclo de estudos. Penal, constitucional, medicina legal. Vamos dizer, 2 horas, dá para estudar uma disciplina? Dá. Dá para estudar uma disciplina. Dá para estudar uma disciplina em 2 horas. 4 horas dá para estudar 2 disciplinas. Em 120 minutos você consegue estudar uma boa quantidade de uma doutrina, uma boa quantidade, e você consegue fazer um número legal de questões, tá? Você consegue fazer isso. Sempre mudando. Por quê? Quando você foca durante 2 horas e muda para outra disciplina, teu cérebro reseta. Você tem que pegar uma disciplina que seja muito diferente daquela que você estudou anteriormente. Por quê? O teu cérebro ele reseta e ele vai para a próxima. Então vamos lá. Constitucional e medicina legal. Como é um aluno que ele já está em um nível intermediário, ele precisa de revisão. Vamos colocar aqui a quarta-feira de revisão e um pouco do sábado para ele revisar. Com 30% de edital, eu acho que já está um número bom para ele revisar. Então ele vai ter aqui, em média, 15 horas de estudo na semana e umas 6 horas de revisão.
Para um aluno intermediário, tá um tempo bem adequado, tá? Então vamos lá. Vamos encaixar aqui a revisão. Vamos encaixar aqui a revisão. Vamos lá. Penal e constitucional e medicina legal como revisão. Então vamos lá. Penal, constitucional e medicina legal como revisão. Porque esses são os blocos que ele escolheu para revisar, certo? Estou montando na prática com vocês, pessoal. Na prática, tá? Opa, fiz besteira aqui. Vamos lá. Seguindo, administrativo, criminologia e legislação penal especial. Administrativo, criminologia, legislação penal especial e... Vamos colocar aqui processo penal? Processo penal, certo? Olha aí. Planejamento para essa pessoa aqui, para o Lucas do passado. Lucas intermediário, tá ali 60% de acerto, zerou 30% do edital. Agora, o que vai mudando, pessoal? O que vai mudando? Você concorda comigo? Porque para um aluno que está iniciando, ele pode ter menos metas de revisão e mais metas de estudo? Concorda comigo? E para um aluno que está mais avançado, ele vai ter mais metas de revisão e menos metas de estudo, porque falta menos para ele terminar o edital e ele tem mais coisa para revisar. É por isso que é legal você trabalhar com ciclos de estudo, tá? Por isso que é bacana. Eu tô fazendo na prática com vocês como eu faço com meus alunos, tá? É assim que eu faço. Mas tem um porém. Cuidado. Vamos dizer que o Lucas aqui teve um compromisso médico na terça-feira. Cortamos aqui medicina legal. Ora, a gente não vai deixar de estudar medicina legal. Vai mudar todo o planejamento. Então aqui que vai ser medicina legal. E administrativo vem para cá. E criminologia vem para cá. Entende? Vai mudando tudo. Não é um horário fixo. Você vai encaixando o ciclo nos horários livres que você tem. É assim que você faz. O que eu sempre recomendo que você faça também, para você não ficar muito tempo, às vezes, sem revisar um tema. Pessoal, tenta colocar uma revisão de 24 horas. Uma revisão de 24 horas, tá? É bem interessante. Vou falar para vocês. O nosso cérebro, ainda mais hoje, ele recebe muita informação durante o dia. Você que tem rede social, você que trabalha o dia inteiro em escritório de advocacia, o nosso cérebro ele recebe muita informação, muita. Você tem que falar para ele o que é importante, o que importa para você naquele momento. E o que é? É o estudo, não é? Eu espero que sim. Então vamos lá. O estudo é importante naquele momento. Você, estudando direito penal hoje, você amanhã de manhã, você vai lá, pega seus flashcards, pega seu resumo e fala, olha, isso daqui é importante. Você está falando para você e para o seu cérebro que isso é importante para você. Então você vai e faz essa revisão de 24 horas. Ela é muito importante para o seu estudo, tá? Tente tirar alguns dias da semana para você revisar. Tente ter períodos específicos para isso. E não pule esses períodos. Porque revisar faz a diferença. A primeira vez que você passa pelo conteúdo, você pode aprender muita coisa, tá? Você pode aprender muita coisa. Mas você não fixa. Você fixa somente 30%. Olha que notícia triste, tá? Mas você fixa somente 30% do que você viu a primeira vez que você passa pelo conteúdo. Somente 30%. E aonde que você fixa o resto? Nas revisões. É na revisão que você vai fixar o tema. Entendido? Então ficamos claros aqui. No estudo você vai aprender e fixar uma baixa quantidade. Nas revisões que você vai fixar, são nas revisões que a mágica acontece. Por isso que você precisa ter um bom planejamento para que você saiba quando você vai revisar, por que você vai revisar aqueles tópicos. Certo, pessoal? Entendido? Entenderam bem? Beleza? Manda aqui no chat se vocês estão entendendo bem o que eu estou falando aqui. Certo? Hoje é por aqui que eu vou parar a nossa aula, porque tratamos dos pilares da aprovação para delegado de polícia, falamos sobre revisão, falamos sobre estudo da doutrina, de jurisprudência, da letra da lei, montamos na prática um planejamento que você pode utilizar na sua preparação de acordo com o seu nível. Eu sou totalmente contra planejamentos genéricos
Para mim, o planejamento tem que ser para você de forma individual, tá? Tem que ser para você, é o que faz sentido para você ser aprovado em menos tempo. Se você pegar um planejamento genérico, ele não vai ser seu, tá? Então, amanhã a gente vai pegar e fazer o pilar de número 3, o diagnóstico de erro. E aí sim o bicho vai pegar na prática, tá? Na prática o bicho vai pegar. Certo? Espero que vocês tenham gostado aqui. Agora, deixa eu pegar as dúvidas de vocês aqui do chat, pessoal. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Qual vademecum eu recomendo? Olha, o da Riddell é muito bom, tá? O da Saraiva, básico também, é muito bom. Eu recomendo que, se possível, você vá para uma papelaria, uma biblioteca, ainda existem bibliotecas, né? Pelo amor de Deus. E veja, pegue na mão, vá lá, folheie um pouco, veja se aquilo é bom para você e daí você compra aquele, tá? Certo? Beleza? Deixa eu ver aqui. Como seria essa revisão de forma estratégica, tá? Como faria essa revisão de forma estratégica? A revisão de forma estratégica, Andrei, é exatamente isso. É você revisar de forma ativa, tá? É você revisar o que tem que revisar de forma ativa. Seja por meio de resumos, mapas mentais ou flashcards. Não é você reler o tópico, é você pegar, não é estudar novamente, é você saber que a informação ela tá aqui. Então, o que eu fazia na minha revisão? Vou falar para vocês o que eu fazia, tá? Eu pegava, fazia meus flashcards novamente. Então, eu fazia meus flashcards. Nos pontos que eu senti dificuldade, então eu pegava lá, poxa, um flashcard ali de teoria da conduta causalista. Vamos lá. Eu não sabia. Aí eu ia e pegava o meu material resumido. Aí matava aquela dúvida e seguia, né? No flashcard coloquei que fui mal. Da próxima vez eu ia bem. Simples, bem tranquilo. Beleza? Questões eu faço de várias matérias ou apenas de uma determinada matéria? Questões você foca no dia, tá? Então vamos lá. Você está estudando teoria do crime? Questões de teoria do crime. Vai revisar a teoria do crime? Questões de teoria do crime. Quando você vai fazer questões de várias matérias? Isso a gente vai falar amanhã. Isso a gente vai falar amanhã. Simulado, pessoal. Simulado. Aí que o bicho pega. Simulado e flashcards você consegue abordar todas as matérias, tá? E isso a gente vai falar muito amanhã. Muito. Eu vou corrigir na prática com vocês simulados, igual eu corrigia quando eu fazia, tá? Igual eu corrigia quando eu fazia. Ô, Thaisa, que bom, tá? Fico muito feliz. Enzo, fazia revisões de todas as matérias diariamente, utilizava o Anki. Um tempo eu utilizei o Anki, depois eu mudei para o Brainscape, tá? Que é o aplicativo que tem hoje lá no Memoriza Concurso. Eu considero ele melhor que o Anki, por isso que eu mudei. E eu fazia revisões de 24 horas e no final do dia eu tentava tirar para fazer revisão geral, tá? Mas assim, no final do dia, geralmente eu deixava no sábado. Quando eu estava em um nível mais avançado, pessoal, olha, eu zerei o edital da Polícia Civil do Paraná 7 vezes, tá? Quando eu estava em um nível mais avançado de estudo, o que eu fazia? Eu ia começar o tópico, ao invés de eu começar o tópico lendo meu resumo, eu já nem utilizava mais para material PDF, tá? Já estava fora. O que eu fazia daí? Eu começava pelos flashcards. Era meu começo. Eu começava por eles, depois eu ia para o resumo. Por quê? Porque era tudo uma revisão, né? Era tudo uma revisão. Beleza? Vamos lá. O que acha de mapas mentais prontos? Eu acho bons. Eu acho bom. Tem mapa mental pronto muito bom, tá? Funciona muito bem. Eu gosto, tá? Matheus, os PDF do Estratégia podem ser usados de base de material na mentoria? Pessoal, na minha mentoria, como funciona? Eu tenho o meu material resumido. Então, esse material aqui, ó. Vamos lá, novamente. Esse material aqui, deixa eu puxar aqui a câmera, não sei porque eu tô em partes aqui. Deixa eu puxar aqui a câmera. Esse material aqui, esse garoto aqui, o que eu fiz? Eu peguei ele e transformei ele em PDF e eu atualizei. Eu acrescentei alguns outros pontos que eu considerava importantes que eles não estavam aqui. E ele eu disponibilizo na minha mentoria. Então os alunos eles têm acesso a isso e a um direcionamento. Então, o que acontece? Na minha mentoria, o material de revisão você tem.
mas em alguns pontos vai precisar um material aprofundado. Aí desde que seja bom, então tem aluno que às vezes chega com algum curso diferente, assim, eu falo, me manda no meu e-mail, deixa eu ver esse material para ver se ele é suficiente para passar para delegado de polícia. Se ele for suficiente, beleza, o estratégia com certeza é, vários cursos de mercado com certeza são, tá? Tem aluno que prefere doutrina, eu falo a mesma coisa que eu falei para vocês, beleza, vamos usar, mas a gente precisa acrescentar jurisprudência e letra da lei à parte, né? Então é tudo conversado. Vamos lá? Chegaram aqui. Chego cansado do plantão. Como estudar? Pessoal, eu sou plantonista, né? Eu sou plantonista. O que eu digo para vocês aqui, que fazem regime de plantão? Você não vai conseguir tirar um estudo muito bom depois do seu plantão. Não vai dar. Você tem que descansar. Você tem que dormir. Dormir é essencial. Eu cortei muitas coisas na minha preparação. Cortei festa, cortei amigo, cortei festa de família, cortei muita coisa, né? Não tinha dinheiro e não tinha tempo. Simples, não tinha nem dinheiro. Então, cortei muita coisa. Mas uma coisa que eu não cortei foi o sono, tá? Você precisa descansar. Você precisa descansar. Então, assim, minha dica aqui, se você conseguir colocar o seu estudo no começo da manhã, descansado, você falar para você, o que é mais importante para mim agora? É meu estudo? Vou colocar de manhã. Ah, professor, mas eu diria que eu vou acordar às 5 horas da manhã. Acorda. Acorda às 5 da manhã, vai dormir mais cedo, acorda às 5 da manhã, faz o seu estudo com a cabeça fresca. Porque você estudar depois de um plantão é muito difícil, tá? É muito difícil, tá? Muito difícil. Deixa eu ver aqui. Adriel, o que fazer quando tem certa bagagem de materiais, mas não consigo me organizar? Pessoal, é o que eu falei aqui para vocês. Tem que montar um planejamento bem feito. Monte um planejamento bem feito, né? Ou contrate a mentoria. Contratando uma mentoria individual, você tem essa pessoa para fazer isso para você. Mas contrate alguém de confiança, tá? Contrate alguém de confiança. Deixa eu ver. Ficou mais alguma dúvida aqui, pessoal? Fechando a sua mentoria de 6 meses, após esse tempo, sim, consegue. É o que eu gosto, tá, pessoal? Vou falar para vocês que a mentoria, ela foi feita inicialmente porque eu tenho essa vontade de ensinar a pessoa a estudar. Então ela começa o estudo, para mim ela depois caminhar com as próprias pernas é perfeito, tá? Ela leva aquilo que ela aprendeu na mentoria depois. Foi o que aconteceu com a Adrícia, minha aprovada em Santa Catarina e São Paulo, tá? Ela aprendeu e foi depois. Foi, não precisou mais da mentoria. Tem alunos que gostam tanto da mentoria porque, querendo ou não, é uma mão na roda você ter alguém colocando para você o que você tem que estudar, da forma que você tem que estudar, te direcionando, que acaba ficando depois, até a fase oral tem aluno comigo, né? Então, assim, depende muito, tá? Depende muito. Então, depende demais mesmo. Beleza? Ô, Thaisa, mesma coisa aqui, tá? Estuda das 7 e trabalha o dia inteiro, coloca à noite, precisa colocar à noite. O planejamento é esse, coloca ali 2, 3 horas no dia e não tem segredo, pessoal. Final de semana você vai lá e coloca mais horas, porque em algum momento você vai ter que estudar mais, né? Certo? Perfeito, pessoal. Qual o valor da sua mentoria? Vamos deixar isso daí para o terceiro dia? Vamos deixar para o terceiro dia? Que vai ter coisa especial para vocês no terceiro dia? Então me acompanhem, fiquem comigo até o terceiro dia. Amanhã falaremos sobre diagnóstico de erro. No terceiro dia falaremos sobre condições legais e como você deve conciliar esses editais, tá? Como você deve conciliar esses editais, essas oportunidades que você tem 2025, 2026. Pessoal, amanhã vai ser muito importante a nossa aula, muito importante a aula de número 2. Apareçam aqui para a aula de número 2. Fazer o diagnóstico de erro correto foi um dos pontos que me fez ser aprovado no menor tempo possível. E isso vai poder te ajudar tanto no seu planejamento como no seu estudo diário. Você aprender a fazer isso na prática. Perfeito? Certo? Então, beleza. Um grande abraço. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal. Deixa um like. O canal é novo. Eu não utilizava o YouTube, estou começando a utilizar agora, porque eu quero trazer aqui para vocês todas as informações possíveis para que vocês sejam aprovados no menor tempo possível, tá bom? Um grande abraço, boa noite e até amanhã, tá? Até a nossa aula de número